Oi gente, tudo bem? Bem-vindo aqui a esse canal, qualquer lugar que você esteja me assistindo esse vídeo. Eu sou a Fernanda Mello e hoje eu tô assim especialmente inspirada e feliz porque é o meu aniversário de 20 anos. Faz de conta que é 20 anos, gente, mas é 35. Gente, hoje é o meu aniversário de 35 anos e eu resolvi gravar um vídeo pra você com 35 não, que 35 é muito, com 20 dicas que todo empreendedor brasileiro precisa saber aqui nos Estados Unidos. Então eu sei que tem muita gente chegando do Brasil, muita gente que chegou do Brasil, muita gente que tá aí se aventurando nessa estrada de empreender aqui nos Estados Unidos. E aqui no nosso canal, como você pode ver, nós somos um canal de empreendedorismo dedicado a brasileiros nos Estados Unidos. Nós temos muita satisfação de ser o único canal que fala dessas dicas, mas que pode trazer, especialmente para você que mora aqui na América, uma luz em várias diversas áreas. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, é femelo.co, e eu também tô lá no Facebook, no Fernanda Mello, e eu espero que esse vídeo hoje te ajude demais. Então vamos lá, eu vou apresentar esse vídeo pra você como se você tivesse chegado aqui nos Estados Unidos por agora, tá bom? Eu já quero fazer um disclaimer, ou seja, uma advertência, né? Que isso é uma mistura da minha experiência, do que eu aprendi e também da minha opinião. E muitas das coisas que eu vou falar aqui, elas podem até mais ser aplicadas muito nessa área aqui onde eu moro, que é a área da Nova Inglaterra, que é Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Maine, Nova York, tipo essa área aqui, né, onde eu normalmente atendo mais pessoas e tal. E muitas das coisas que eu vou falar é um reflexo dessa área, porque eu sempre trabalhei e convivi com os americanos dessa área. Mas algumas das coisas que eu vou falar também é baseada na história dos Estados Unidos, no que é os Estados Unidos, no que é a cultura americana. Talvez se você mora em outras regiões do país, você vai ver algumas diferenças aí, né? Porque vai de cada região. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser muito proveitoso para você, porque qualquer área que você entrar aqui nos Estados Unidos para trabalhar, você vai descobrir que alguns dos polos econômicos são Nova York e Boston. Então acaba que reflete um pouco, e Califórnia, que é muito parecido em algumas áreas com Nova York e Boston. E você vai ver que muitas das coisas que eu vou falar são um reflexo desses polos econômicos. Então vai te dar um pouco mais de informação para quando você começar a entrar nesse mercado americano, começar a trabalhar com os americanos, você ter um pouquinho do que a gente chama de conhecimento cultural, para você poder aprender a lidar com a diversidade que é ser um empresário num outro país. Então, a primeira coisa que eu preciso falar com você sobre empreender aqui nos Estados Unidos é que você precisa conhecer a cultura americana. E a cultura americana, eu até escrevi aqui, ela tem algumas bases, assim, principalmente nessa área de negócio, que são muito fortes. Primeiro, a cultura americana é uma cultura extremamente ética, é uma cultura generosa, mas é uma cultura rígida. Quando você entra num ambiente e você vai fazer um negócio com o americano ele já tem culturalmente, tipo assim, já é um entendimento dele que você vai fazer uma transação ética. Porque o americano, eu percebo até quando os imigrantes vêm de outros países, o Brasil ou qualquer outro país, principalmente países que são marcados pela corrupção, pela desonestidade, que é infelizmente o caso do nosso país, principalmente politicamente, a pessoa ela já chega desconfiando de tudo. E aí, quando ela vai começar a abrir uma empresa, ela já abre uma empresa assim com medo que já vão tirar dela, que já vão roubar. Porque infelizmente é o que a gente às vezes viveu na nossa terra natal. Mas eu quero dizer pra você, o americano, ele não pensa assim. O americano, ele começa uma transação com você e se ele já pegou uma referência, ele viu que você trabalhou com uma pessoa que ele pode confiar em você, ele te entrega a chave da casa, ele te entrega a senha. O americano confia em você. Não é nenhuma nem duas clientes que trabalham em casa de americano que já falaram pra mim. Esses dias eu tava conversando até com uma amiga que trabalha na casa de um americano, ele deixa o cofre aberto, com o dinheiro, com tudo lá. Por quê? Porque o americano, culturalmente, é como se ele tivesse arraigado dentro deles. Quando ele estiver fazendo um negócio com você, ele já tá partindo do pressuposto que você é ético, generoso e que você é rigoroso no sentido que você nem pensa
em burlar a lei, entendeu? Fernanda, todo americano é assim? Não, mas a maioria é assim. O americano, ele tem isso arraigado como cultura. Tipo, nasci americano, normalmente o americano, ele não pensa já em como ele vai tirar vantagem de uma situação. Pelo contrário, o americano já parte do pressuposto que tá todo mundo fazendo um negócio ético. Então, isso é muito importante você entender quando você começa a fazer um negócio aqui. Por quê? Primeiro, pra você não ter medo que alguém vai tirar vantagem de você e pra você também implantar essa cultura em você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O americano, ele é ético, o americano é generoso, mas se você pisar na bola com o americano, você vai pisar só uma vez. E essa é a questão. E eu vou falar mais sobre isso aqui nessas dicas. Mas lembra disso. O americano vai confiar em você. Ele vai crer que você é ético. Ele vai crer que você é honesto. Mas se você pisar na bola, vai ser só uma vez. E você vai se queimar com ele pra nunca mais. A segunda dica que eu vou dar aqui, né, pra você que tá aqui, que é um brasileiro que quer empreender nos Estados Unidos, a dica número 2 é: você precisa entender o mercado americano. E sobre isso eu escrevi alguns pontos importantes. O mercado americano funciona assim: o cliente, ele vem em primeiro lugar. Existe uma alta competição na qualidade e os americanos são altamente consumistas. Então, é cultural dele, ele gosta de gastar. Tipo assim, no fim de semana no Brasil, o pessoal sai, vai tomar um sorvete, vai na praia. Nos Estados Unidos, as pessoas vão pro shopping. É tipo assim, o americano, ele sente prazer em comprar as paradas, entendeu? Então, no mercado americano, você tem que entender que o cliente, ele tem muita opção. Existe muita competitividade no mercado americano. Quando uma pessoa sai de casa, se você é um empreendedor, você precisa entender que tem muita opção para aquele cliente. Então, você precisa estruturar o seu negócio para ter um negócio que fica muito mais fácil para o cliente fazer o negócio. Você tem a tecnologia de ponta, você tem um negócio que flui, entendeu? E quando o cliente está fazendo negócio com você, você vai oferecer para ele qualidade, você vai oferecer para ele vantagens para fazer negócio com você. Isso é muito importante entender, que o cliente, ele vai comprar, mas ele precisa ser colocado em primeiro lugar. E aqui nos Estados Unidos isso é muito forte. Eu falo assim, você pode estar pensando, mas qualquer empresa do mundo, o cliente é em primeiro lugar. Mas eu não me sinto assim no Brasil. Quando eu vou no Brasil, em muitos lugares, eu chego na loja e eu sinto assim, como se aquela pessoa que está me atendendo, culturalmente, e às vezes até no subconsciente dela, ela pensa que o fato dela levantar da cadeira e me atender, ela está me fazendo um favor. E eu vejo isso na expressão corporal, eu vejo isso na forma como ela fala, e aqui nos Estados Unidos é o contrário. O cliente entrou na loja, existe algo assim, no subconsciente, na forma como as pessoas são treinadas, que aquele cliente é prioridade. Isso é muito, muito forte aqui. E se você não fazer essa mudança aí na sua mente e essa valorização do cliente, você vai perder mercado se você for empreendedor aqui nos Estados Unidos. É muito importante isso. Vamos lá para a dica número 3. Controle o dinheiro, ou seja, controlado por ele. Gente, cada país tem as suas mazelas, né? Então, se a gente for falar assim, qual é o problema dos Estados Unidos? O problema dos Estados Unidos é que o dinheiro existe e ele existe em abundância. Então fica muito fácil você fazer o quê? Você colocar o dinheiro como prioridade. Isso é um risco, isso é um problema e isso é algo que destrói a vida das pessoas. Então, se você chegou aqui nos Estados Unidos e você é um empresário, quer se tornar um empresário, às vezes você já tá aqui muitos anos, você tá me ouvindo falando assim, eu sei disso, mas e aí? E aí que você vai precisar gastar muito tempo fazendo duas coisas. Não se deixando ser comprado pelas coisas e não valorizar as coisas ao invés de pessoas. Isso, gente, é um exercício que a gente faz aqui nos Estados Unidos constantemente. Assim, principalmente nós, brasileiros, que saímos do Brasil, que infelizmente é uma terra que ainda tem uma cultura. E quando eu digo ainda tem, gente, eu falo assim, a gente já tá avançando, as coisas estão mudando, mas assim, sabe aquela coisa, a cultura, ela é algo que tá dentro de você e você nem percebe? E o brasileiro, nós viemos de uma terra que as coisas não são tão abundantes como os Estados Unidos. Então, automaticamente existe como se fosse assim, uma crença limitante
que a gente tem que ser intencional para combater de escassez. Então, quando a gente chega num lugar onde tem tudo, é como se fosse assim, a gente quer pegar pra gente, entendeu? E a gente quer guardar aquilo e a gente faz daquilo um ídolo. E isso é muito, muito sério, porque você vai precisar ter maturidade de não deixar as coisas te comprarem nos Estados Unidos. Isso é muito sério. Você vai ter que ter maturidade de entender, e eu já entendi isso, porque eu cheguei nos Estados Unidos em 1998, mas eu não sou uma pessoa que teve uma infância assim sem muitas coisas, porque o meu pai, ele veio para os Estados Unidos quando eu tinha 2 anos. Então, eu sempre tive coisas boas. Eu nunca tive, assim, muitas coisas. A minha mãe a gente sempre viveu uma vida, assim, normal no Brasil. Mas, assim, eu nunca fui aquela pessoa que eu quis ter uma coisa e eu não pude ter, sabe? Então, assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, poxa, eu achava as coisas legais, os tênis, os telefones, as coisas, mas aquilo não era... É como se fosse, assim, algo que eu nunca tive na vida. Como eu sei que tem pessoas que chegam nos Estados Unidos e elas realmente estão tendo pela primeira vez acesso a coisas que elas não tiveram no Brasil. E a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque coisa, gente, tipo assim, você tirou da caixa, acabou. É uma coisa. É uma coisa que você vai usar, sabe? Aquilo não pode tomar o espaço no seu coração daquilo que realmente tem valor. E eu percebo que, como empreendedor aqui nos Estados Unidos, quando o dinheiro começar a chegar, e eu posso dizer, se você fizer bem feito, se você se organizar, se você se regularizar, o dinheiro vai chegar. Você precisa ter domínio próprio para não deixar isso te controlar, porque senão você vai perder coisas que deveriam ser prioridades na sua vida. Então isso aí é algo que você precisa guardar, e a terceira dica que eu dei, hein? Controle o dinheiro, não deixe ele controlar você. Todo empreendedor aqui nos Estados Unidos precisa saber disso. Então a dica número 4 é cuidado com as conexões. O dinheiro, ele revela caráter. Dizem que é a fama, o poder e o dinheiro que revelam quem as pessoas são. Então tem gente que você às vezes conheceu no Brasil, que você tinha um relacionamento, aquela pessoa era bacana, era legal, mas quando o dólar chegou na mão dela, revelou quem ela realmente era. E é triste falar isso, mas tem muita gente que sofre. Eu acho assim, quase todos os meus amigos que eu sento para conversar tiveram uma experiência negativa com uma conexão nos Estados Unidos. Então, eu digo para você, empresário, empresária, brasileira nos Estados Unidos, cuidado com as suas conexões. Eu aconselho que você não faça parcerias, ou se você for fazer parceria, se você for fazer algo, tudo no contrato, tudo por escrito. É triste dizer isso, mas é a realidade. Do mesmo pressuposto que a gente falou que a cultura americana, ela já parte dessa coisa da ética, infelizmente o que a gente vê aqui, o histórico, as experiências, o que a gente ouve é que existem muitas pessoas que tiram proveito da generosidade e da ética americana para fazer coisa errada. E você pode cair na lábia dessas pessoas e fazer parceria com a pessoa errada. Então, muito cuidado, não só com a comunidade brasileira, mas com outras culturas também. Claro que até com o americano, mas eu digo assim, em especial, eu já vi muitos exemplos de clientes que infelizmente foram passados para trás por causa de conexões erradas. Então eu sempre digo, vai empreender nos Estados Unidos, cuidado com as conexões. Quinta dica para o empreendedor aqui nos Estados Unidos que está começando. Nos Estados Unidos, se você não tem prova social, você não existe. Fernando, o que é prova social? Prova social é algo que alguém disse ao seu respeito que não é você que está falando. Então o americano é assim, ele, antes dele te contratar, ele quer saber quem já usou o seu serviço, o que essa pessoa disse, porque ele precisa saber se ele pode confiar em você. Isso é muito importante. Prova social é importantíssimo nos Estados Unidos. Hoje em dia, eu acredito que são 93% das pessoas não tomam decisão de compra sem ler reviews online. São as referências que as pessoas dão do serviço. Por exemplo, comprou uma maquiagem, aí escreve, essa maquiagem foi boa, essa maquiagem foi ruim. Então, assim, 93% das pessoas está lendo sobre o seu serviço. Então você precisa ter certeza que os seus clientes estão escrevendo ao seu respeito. Então, se você é um empreendedor, já faz lá seu cadastro no Yelp, no Google Reviews, já deixa as coisas bem esquematizadas. Se você não sabe como fazer,
me manda aqui uma mensagem, eu posso conversar com você, posso te mandar uma mensagem, posso te mandar umas dicas, uns vídeos que eu já gravei a respeito, para que você posicione a sua empresa para que ela exista nos Estados Unidos, porque sem prova social você não existe no mercado americano, você precisa estar nessas plataformas de referências. E as maiores são o Yelp e o Google Reviews, existem outras, mas essas são assim, de graça, que você já pode começar usando rapidamente. A sexta dica é: a rede social não é uma opção, é uma prioridade. Então aqui nos Estados Unidos, se você vai empreender, você vai precisar estar na rede social. Você vai ter que perder o medo, você vai ter que ignorar as críticas e você vai ter que botar a cara no mundo. Nossa, Fernanda, como assim? Botar a cara no mundo. Oi, gente, sou fulana, faço tal coisa, esse é o meu trabalho. Oi, gente, bom dia, tô aqui no meu trabalho fazendo isso. Não é para expor os seus problemas, é para expor o seu trabalho, é para expor a sua jornada, é para expor os seus valores, é para expor a sua pessoa como profissional, na sua rede pessoal e na rede do trabalho. Tem muita gente que me pergunta: você acha que eu crio um perfil pro pessoal e um perfil pro profissional? Normalmente você pode até fazer isso, mas as pessoas sempre vão querer saber quem é a pessoa por trás da marca. Então normalmente eu digo assim: você pode até ter duas redes sociais, mas a maior parte das pessoas vai querer ver a rede você, quem você é. E ela vai se engajar com aquela causa por sua causa. Ela vai comprar o produto por causa de quem você é. Então, tenha cuidado com as exposições. Priorize a rede social como uma plataforma para você dividir valor com as pessoas, para você dividir até mesmo se apresentar para as pessoas como se você estivesse conhecendo aqui um cliente, como que você conheceria ele, e para se engajar, ajudar, responder clientes, oferecer algo para eles, mostrar um pouquinho da sua rotina, que talvez possa mostrar um pouco de quem você é, mas não de forma assim polêmica, nem de forma antiprofissional. Então, isso é uma coisa aí para manter em mente. Você precisa priorizar a rede social nos Estados Unidos, mas você precisa tomar cuidado, porque se você for queimado também é uma vez só. Então, gente, a sétima dica que eu estou dando agora para você que vai empreender nos Estados Unidos: cuidado para você não perder a sua família. Isso é sério, isso é verdadeiro. Como consultora, eu sou consultora de empresas. E assim, ser consultora de empresas é o meu trabalho, mas eu não vivo uma vida compartimentalizada. Acho que tá certa essa palavra. Tipo assim, não sou uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho. Eu sou uma pessoa só. Eu sou a Fernanda. E como Fernanda, eu tenho meus valores. E um dos meus valores é que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, como consultora, alguém que está ajudando um empresário, a minha prioridade eu quero ajudar, principalmente eu trabalho muito com mãe. Eu quero ajudar aquela mãe a ter uma empresa eficiente, eficaz, que anda sozinha. Tipo assim, que é fácil para as clientes marcar, que é fácil para receber o dinheiro, que aquela mãe, ela só vai precisar fazer o mínimo possível para enriquecer. Isso para mim é prioridade, por quê? Porque eu quero aquela mãe com os filhos. Eu quero aquela esposa com o marido, eu quero aquele marido com a esposa. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos é algo muito comum. A gente até ouviu recentemente a história do CEO da Amazon que perdeu a esposa. Gente, nada é mais precioso que a sua família. E muitas pessoas perdem a família por causa de uma empresa nos Estados Unidos. E eu não quero fazer parte dessa história na sua vida. Então, eu quero que você assista esses vídeos, eu quero que você empreenda e eu quero que você seja uma pessoa que prospere aqui nos Estados Unidos, que se legalize se você ainda não é legalizado. Eu quero que tudo dê certo pra você, desde que a sua prioridade seja a sua família. Porque se você tiver outras prioridades, você vai ganhar o mundo inteiro e você não vai ter ninguém pra dividir aquilo. Porque no Brasil, eu sei que no Brasil as pessoas correm atrás do trabalho. Aqui nos Estados Unidos o trabalho corre atrás das pessoas. Se você não se controlar, você vai ter cliente para atender o dia inteiro. Se você não se controlar, você vai ter ordem para fazer o dia inteiro. Então você tem que priorizar, senão você perde a sua família, perde os melhores anos com os seus filhos. Cuidado com isso, porque o dinheiro não compensa. Eu conheço muitas pessoas que trabalharam, deixaram os filhos com a babá, e quando eles enriqueceram e conquistaram tudo que eles queriam estabelecer um relacionamento com os filhos, eles tiveram problemas. Os filhos já nem conheciam os pais, porque foram criados por babás. Não perca a sua família. Não perca a sua família. Isso é uma grande dica para quem
empreende aqui nos Estados Unidos, para quem quer crescer profissionalmente aqui. Eu quero te ajudar a ter uma empresa de sucesso para que você nunca perca a sua família. E se você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, você tem que estar ciente que isso é um problema. A 8ª dica que eu quero dar para você é: os Estados Unidos, ele tem algo que a gente chama de... É como se fosse assim, é meio subconsciente. Se você perguntar para um americano, ele não vai nem te falar, mas a gente vê isso nas atitudes, né? Que é como se tivesse algo arraigado nele, que todo mundo tá sempre trabalhando pelo Commonwealth, que é como se fosse assim, a riqueza comum ou o bem comum. Então, todas as decisões, muitas vezes, que um americano tá tomando, ele sempre tá pensando em crescer o todo, entendeu? Tipo assim, ele nunca tá pensando assim, eu quero abrir uma empresa aqui para quebrar o mercado pro meu competidor. Eu quero colocar um preço mais baixo para eu quebrar o meu amigo. O americano não pensa assim. É um mercado, gente, violento. É um mercado competitivo. Mas no fundo tem aquela intenção do bem comum. Ele vai lutar com o outro, mas assim, como se fosse uma luta positiva. Tipo assim, eu tenho que melhorar meu produto. Por exemplo, a gente vê uma coisa bem legal hoje, que é a Microsoft e a Apple. É um ótimo exemplo disso. Tipo assim, não existe inimizade, não existe rivalidade, não existe, assim, uma coisa negativa entre a produção da Microsoft e a produção da Apple. São duas empresas na área de tecnologia que fazem o bem comum. Sabe por quê? Porque elas estão cada dia desenvolvendo novos produtos. E o que isso está fazendo com o mercado? O cliente sempre tem algo melhor, entendeu? Uma fica como se fosse assim, de forma saudável, sempre tentando estar de olho no produto do outro para aprimorar. Eu consigo enxergar, e por viver aqui, por conversar com os americanos, por ler livros e tal, eu consigo ver que no fundo tem o bem comum. E quando você chega aqui com essa mentalidade, tipo assim, aquela pessoa tá fazendo por aquele preço, ao invés de você pensar assim, deixa eu fazer um produto que vai me diferenciar no mercado, que vai oferecer valor para esse cliente, baseado nesse produto bacana que o meu amigo fez. Deixa eu conversar com esse empreendedor. Deixa eu ver o que ele fez, o que ele pode me dar, que dica que ele pode me dar, pra gente trabalhar junto num mercado que tem cliente para todo mundo. Não existe essa mentalidade em muitas pessoas, em muitos de nós brasileiros. E eu tô falando isso assim, porque quando eu cheguei aqui foi algo que foi arrancado de mim. Por causa que eu entrava nas empresas americanas e eu era forçada a reconhecer essa fraqueza. E eu fui mudando. Gente, tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Você não precisa ser inimigo. Você não precisa de criar um negócio sem ter o bem comum em mente. Então, isso é muito importante, porque se você tiver o bem comum em mente, você vai ser alguém que vai prosperar e crescer nos Estados Unidos. Se você não tem o bem comum em mente, o americano não vai te respeitar. Eu conheço histórias, olha que legal, eu conheço histórias de americanos que trabalhavam em empresas, e vamos supor, eu sou uma empresária e eu sou americana e eu contratei alguém para limpar a minha casa. E essa pessoa vem com 3 pessoas limpar a minha casa. Aí um dia, a dona dessa empresa de limpeza não veio. Vieram 3 pessoas ajudantes. E eu tava em casa. E uma das ajudantes chega pra mim e fala assim, olha, essa dona de empresa, ela cobra $200 pra limpar a sua casa. Mas se você quiser, eu cobro 150. Sabe o que um americano faz? Ele diz não. Porque o americano, ele é leal. Todos, Fernanda, não, mas a maioria é algo arraigado na cultura. Eles têm o bem comum e eles perdem o respeito por pessoas que não têm o bem comum em mente. E você precisa saber disso, você precisa saber que você tem um mercado que está interessado também, não só no produto que você está oferecendo, que vai ser meu benefício, mas que você está vendendo um produto para mim que tem o bem comum em mente. Se você não souber disso, você vai se estrepar no mercado americano. O mercado americano não foi feito para precificação desonesta. Não tô falando que você não pode pôr um preço baixo. Não tô falando que não tem empresas que façam isso. Mas elas fazem isso de forma a criar um mercado mais competitivo, nunca de forma de quero destruir aquela, quero roubar o trabalho daquela, quero fazer um produto para quebrar e ninguém comprar aquela. Tem cliente novo para você conquistar. Então,
pensa nisso. O bem comum tem que ser uma prioridade se você quer ser um empreendedor aqui nos Estados Unidos. E a dica número 9 é: eu sei que tem muita gente me assistindo, eu sei qual é a nossa realidade, assim, de brasileiro. É por isso que eu acho que esse canal, ele foi feito para realmente ajudar. Eu sei que existem pessoas que estão irregulares nos Estados Unidos, que estão ilegais nos Estados Unidos. E eu sei a dor que é viver isso, porque eu não sei se você sabe um pouco da minha história, mas eu vou dividir uma coisa aqui com você que eu ainda não dividi. O meu marido, ele já esteve aqui nos Estados Unidos ilegal, e o meu marido, ele foi deportado para o Brasil. Na verdade, ele não foi deportado, ele teve que sair voluntariamente, mas é basicamente uma deportação educada. Eu fiquei 2 anos sem o meu marido. Não existe alguém que não entenda o que é viver como ilegal aqui como eu, porque eu não vivi muito tempo como ilegal, mas eu tive um marido que passou todas as dores de um ilegal, de não conseguir dirigir, de dirigir com medo. Eu sei o que é você dormir 2 anos batendo a mão assim do lado da cama e o seu marido não está lá. Então, quando você me ouve aqui no canal ou você me vê no Instagram falando algo a respeito de ser um brasileiro irregular, ilegal e como que eu posso te ajudar a regularizar o máximo possível, eu não tô falando de uma perspectiva de alguém que é legal e que se dane as pessoas que não são legais. Pelo contrário, você tá ouvindo alguém que sabe a sua dor, que sabe o que você tá passando e que quer ter certeza que você está se posicionando para no momento certo você conseguir ficar nos Estados Unidos, se essa é a sua vontade. A maioria dos brasileiros querem ficar aqui. Para isso, eu preciso dizer para você a verdade. E essa é a minha dica número 9. Ser americano é algo muito maior do que ter um papel. E os juízes de imigração sabem disso, os americanos sabem disso, a polícia, a lei americana sabe disso. Os Estados Unidos, quando ele foi formado com o entendimento que as pessoas estavam vindo por um lugar para serem livres e que essas pessoas iam prosperar nessa terra para que elas pudessem ajudar outras. Então, é aquela questão do bem comum que eu falei para vocês. Se você ama os Estados Unidos, se você andar nas leis dos Estados Unidos o máximo possível e se você cuidar de ser um bom cidadão nos Estados Unidos, você vai se posicionar para se tornar um americano, porque americano é isso, é você amar e abençoar essa terra. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês que me preocupa, uma coisa que me fez acelerar a movimentação da minha empresa, porque eu preciso ser sincera para você, eu não faço o que eu faço só por dinheiro. Graças a Deus, assim, eu e meu marido, a gente é muito abençoado. Eu não sou uma pessoa consumista, mas eu sou muito abençoada. Gente, assim, não tem nada assim que eu não queira que Deus não abriu a porta para eu ter. A gente é abençoado. Eu faço isso por propósito e não só por dinheiro. E o meu maior propósito é ajudar você, brasileiro, brasileira que está me vendo aqui, você empreendedora, a deixar de ser um usurpador da América e passar a ser um abençoador da América. Eu quero te ajudar e eu sei que tem muita gente que está irregular, eu sei que tem muita gente que não tem uma empresa da forma correta, legal, por falta de informação. E eu quero que esse canal, eu quero que o meu trabalho, eu quero que esses vídeos te ajudem a chegar no lugar ideal. E eu sei que não é esse lugar onde você está agora. E eu quero te dizer uma coisa, dá para ganhar dinheiro, dá para ser abençoado andando na lei, mesmo estando irregular ou ilegal nos Estados Unidos. Eu posso te ajudar com isso. E se você abraçar esse conceito de ser americano, de cuidar do bem comum, de ser generoso, de ser ético, de ser honesto, quando você parar diante de um juiz de imigração, quando você for parado por um policial e você tiver esse respaldo de dizer assim, eu pago os meus impostos, eu tenho uma empresa regular no país, eu tenho todas as licenças possíveis, eu faço tudo que a lei manda, eu amo essa nação, eu vim aqui para cuidar dela, eu não vim aqui para explorar dela. Isso vai te posicionar para um dia se legalizar nos Estados Unidos. Você vai ser americano antes de você receber um documento. Essa é a grande realidade. E posso dizer uma coisa assim, saindo um pouco desse assunto e entrando mais num patamar até pessoal e espiritual.
Os Estados Unidos é uma das nações que mais contribui com o mundo. Quando tem um desastre, é o primeiro a enviar recursos no mundo inteiro. O Brasil, hoje em dia mesmo, existem inúmeras missionários, obras. Existe uma casa que eu amo, que é um alvo, assim, da minha atenção e que eu quero muito, ainda mais contribuir hoje e no futuro, que é Shores of Grace, que é lá eu acho que é no Recife, no norte do Brasil, que é um casal de americanos que largou tudo para ir para o Brasil cuidar das meninas de menores que são vítimas da prostituição lá no norte, mulheres que às vezes têm filho na vida de prostituição, não tem onde deixar. Assim, um projeto lindo, maravilhoso, que um americano e uma americana deixou tudo para fazer. E essa é a história de mas existem inúmeros americanos que largaram tudo para ir no Brasil cuidar de problemas sociais que eram para nós brasileiros estavam cuidando. Então, se você chegou aqui nos Estados Unidos, você não veio só buscar dólar, você tem um propósito aqui. Você tem um propósito de abençoar os seus clientes com o seu produto. Você tem um propósito de devolver a mesma honestidade e generosidade que os Estados Unidos, que muitos americanos tiveram com o Brasil. Exploraram? Sim, vou chegar nesse ponto, tá? Não tô falando que os Estados Unidos é santo, não tô falando que os americanos são santos, mas existe uma dívida mundial de muita coisa que os americanos em si. Quando eu falo de americano, gente, eu não tô falando de político, eu não tô falando de grande corporação, eu tô falando do povo, eu tô falando do povo que eu convivo. O povo em si é um povo generoso, é um povo abençoador. E a gente precisa, se você quer se tornar um americano, e quando eu digo isso, não é deixar de ser brasileiro, que eu sou brasileira para sempre, eu amo a minha terra, mas aprove Deus que eu morasse aqui e que a minha vida fosse mais aqui do que foi no Brasil e que eu vivesse nessa terra. E eu sou grata por isso, eu não sei, aos poucos eu vou entendendo o propósito, mas se você tem vontade de ficar e permanecer nessa terra, você vai aprender, você vai precisar aprender a viver como um americano. E viver como um americano não é ter um green card, não é ter um passaporte americano. Viver como um americano é viver pensando que quando você for luz, você também vai estar interessado em iluminar outros. Então, isso aí é algo que eu quero deixar para você nessa dica número 9. Foi longa, mas eu acho que eu precisava dizer tudo isso. A dica número 10 é: você vai precisar mudar algumas crenças limitantes. Se você trouxe essas crenças e muitas pessoas de outras nações trouxeram, principalmente a gente que vem de uma nação que tem muitos problemas, que nos Estados Unidos a abundância é normal. Então, assim, é muita comida, é muita roupa, é muita coisa. Vença essa crença limitante da escassez. A abundância é normal aqui. Tem cliente para todo mundo. Tem renda para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem recursos para todo mundo, tem matéria-prima para todo mundo. Então, como empreendedor nos Estados Unidos, aprenda a conviver com a abundância. E eu gosto de conviver com a abundância, porque a abundância, ela tira o medo de faltar. A gente não vive assim com medo, ai meu Deus, será que amanhã eu vou ter cliente? Ai meu Deus, será que amanhã vai dar certo? Não, você já acorda entendendo que você vai ter. E isso pra mim é algo tipo que rompeu dentro de mim. Eu não tenho problema nenhum com inimizade, com pessoas que competem. Inclusive, eu gosto muito de fazer eventos, palestras. E na empresa, hoje eu trabalho 4 dias da semana para uma empresa só. E essa empresa eu faço eventos às vezes da Câmara de Negócios da cidade. E eu converso com outras pessoas do mesmo ramo. Como que tá? Que vocês precisam, existe uma camaradagem, uma coisa bacana ali no networking, porque a gente entende que existe abundância no mercado. Então, isso aí é algo que você precisa receber como empreendedor aqui nos Estados Unidos. Sua empresa vai ser abundante, sua vida vai ser abundante, existe muito recurso aqui.